Fala, querido estudante, tudo bem? Aqui com vocês o professor Paulo Falsetti para resolver mais uma questão do Enem 2022. Vamos lá! Aqui estão as correspondências dessa questão nas respectivas provas do Enem, nas diferentes cores, e vamos ao enunciado. Em 2022, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Aí olha a figura aqui à direita. Essas garrafas foram posicionadas em um furo no telhado, de maneira a permitir que a luz solar interagisse com a garrafa e permeasse o interior da casa do mecânico. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com um diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Difração, absorção, polarização, reflexão ou refração? Aproveitando, vamos destacar algumas partes aqui do enunciado que são importantes. Ele usa uma garrafa plástica PET com água e cloro. Então veja que tem um meio diferente. E o diâmetro desse buraco no qual foi inserido a garrafa, ele é muito maior do que o comprimento de onda da luz, que é uma importante informação para resolver o problema. Nós teremos que ver o que são esses fenômenos mencionados. Então, o conteúdo dessa questão é basicamente óptica, e é uma ótica mais voltada para a parte conceitual. Vamos ver o que significa cada um desses fenômenos para, enfim, responder essa questão? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é a luz. A luz, ela pode ser considerada uma onda eletromagnética, como pode ser considerado um fóton, ou seja, ou se comporta como uma onda, ou se comporta como uma partícula chamada fóton. Mas vamos dar maior atenção à definição de onda eletromagnética. Só na definição de onda para resolver essa questão. Aqui nós temos um eixo, e a luz ela é uma onda eletromagnética, ou seja, é uma oscilação do campo elétrico e uma oscilação do campo magnético, e eles são perpendiculares entre si. A velocidade de propagação da luz é de cerca de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, o que é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Uma grandeza física importante relacionada às ondas é o comprimento de onda, que é representado por uma letra grega chamada lambda, e ela é a distância entre 2 cristas consecutivas ou 2 vales consecutivos desta onda. Para que ocorra a polarização da luz, um componente deve participar desse processo, chamado de polarizador, que é uma espécie de filtro de luz. Por que filtro? Veja bem, o polarizador ele tem a capacidade de permitir a passagem da luz, só que com uma especificidade. Como assim? Aqui nós temos uma luz incidindo no polarizador, nós temos o eixo desse polarizador, que é a linha cinza tracejada, e essa luz que se propaga, ela se propaga num plano de oscilação do campo elétrico. Se esse plano de oscilação do campo elétrico estiver alinhado com o polarizador, a luz ela consegue atravessar o polarizador. Então a polarização ela serve como um selecionador de determinadas ondas, no caso eletromagnéticas. Por quê? Se caso esse eixo do polarizador não estiver alinhado com o campo elétrico, ou vice-versa, uma onda eletromagnética não possuir o campo elétrico alinhado com o eixo do polarizador, tiver uma diferença entre esses dois elementos, a onda ela não consegue atravessar o polarizador. Então o polarizador ele filtra essa onda que não possui o campo elétrico alinhado com o ângulo definido que o polarizador permite que determinadas ondas possam atravessá-lo. Agora vamos ver a difração. A difração pode ser explicada resumidamente da seguinte forma. Nós temos uma frente de onda, eu estou vendo essa onda de cima. Aqui embaixo tem a onda, uma vista lateral dessa onda. Mas essa frente de onda possui um comprimento de onda característico. E ela vai encontrar um obstáculo, ou também chamado aí de abertura e fenda. Esse obstáculo possui uma abertura muito maior do que o comprimento de onda. E quando isso ocorre, a onda incide nesse obstáculo e ela transpassa esse obstáculo sem muitas alterações no seu formato. Nesse caso não houve tantas alterações e a luz apenas passa. E perceba que existem regiões que a luz não consegue atingir. No entanto, quando você tem uma fenda, um obstáculo, que tem uma medida muito próxima do comprimento de onda da onda eletromagnética que vai incidir nesse obstáculo,
ocorre o seguinte fenômeno, que é explicado através do princípio de Huygens. O princípio de Huygens diz que toda frente de onda pode desempenhar o papel de uma frente de onda secundária. Logo nessa fenda, a onda acaba se tornando uma fonte secundária da onda, permitindo que aquelas regiões que não eram atingidas pela luz, no caso como nós estamos tratando da luz, agora possam ser atingidas. A luz ela consegue iluminar e contornar esse obstáculo, que é exatamente a definição de difração, que é a capacidade da luz ou de uma onda contornar o obstáculo. Logo, olhando ali para o enunciado, ele fala que o diâmetro, né, do buraco e, consequentemente, da garrafa é muito maior que o comprimento de onda da luz. O comprimento de onda da luz está em torno de 400 a 750 nanômetros. Lembrando que o nanômetro é 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros, que é muito, mas muito menor do que essa abertura que tem no telhado. Então, a difração não é uma opção para a nossa resposta. Vamos falar agora de 3 fenômenos que podem ocorrer no mesmo sistema, que é a reflexão, refração e absorção. Temos aqui o ar e a água, que são 2 meios diferentes que vão participar aí do processo que é descrito no enunciado. Com uma luz incidindo na superfície entre ar e água, pode ocorrer alguns fenômenos. Aqui nós temos uma normal, que é uma linha auxiliar, para determinarmos aí a direção que essa luz vai tomar, e temos uma superfície. Aqui pode ocorrer uma reflexão logo na superfície. Pode ocorrer uma reflexão nessa superfície. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, só para lembrar. E também pode ocorrer a refração, que é a capacidade dessa luz permear aí meios transparentes como a água. E esse ângulo de refração ele vai ser menor do que o ângulo de incidência com relação à normal. E devido à mudança de meio, há um desvio na trajetória da luz. E essa mudança de meio ocasionando esse desvio, nós chamamos de refração. E como passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, essa luz ela tende a se aproximar da normal. Isso tem a ver lá com os índices de refração. Essa luz refratada acaba perdendo a sua intensidade. Por quê? Porque ocorre uma absorção de parte da energia dessa luz pelo meio, que é a água. Por isso que a água esquenta quando nós deixamos ela exposta ao sol. Posteriormente, a luz refratada atinge a superfície inferior e também sofre uma reflexão interna, que tem um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. As leis são aplicando as leis da reflexão. E também ocorre a refração, que é a luz passando da água para o ar. Mudança, ou seja, havendo uma mudança de meio. E esse ângulo ele vai se afastar da normal, porque a luz está vindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. E agora que nós fizemos essa revisão, vamos para a resolução do exercício, aplicar esses conceitos. Aqui eu tenho a minha garrafa desenhada de maneira simplificada, como se fosse apenas um cilindro de água, o telhado, a parte interna e a parte externa. Veja que a parte externa e interna é preenchida por ar e a garrafa é preenchida com água, que é um meio diferente. Quando os raios solares incidem sobre a garrafa, ocorre a reflexão logo ali na interface, ou seja, na superfície entre água e ar. Ou seja, tem um plástico ali que é da embalagem da água. Só que parte desses raios luminosos vão ser refratados e vão atravessar a água e vão atingir o outro lado da garrafa, ocorrendo uma reflexão interna na garrafa. E também parte desse raio vai ser refratado iluminando a parte interna. Esse raio que sofreu a reflexão interna, ao atingir também outra parte da garrafa, pode fazer com que esses raios sejam refratados passando do meio da água para o meio do ar. Aqui está ocorrendo a absorção? Sim, está ocorrendo a absorção. Só que a absorção ela só faz perder energia, aquecendo a garrafa, perda de energia na forma de calor. Ela não contribui para a iluminação, para o espalhamento da luz. Aqui no caso, se eu considerar refração e reflexão, a reflexão poderia ser uma resposta? Sim, mas na verdade é a luz refratada que contribui, que possui uma maior contribuição para que ocorra esse fenômeno de iluminação do ambiente interno da casa. Então, praticamente, é a refração que participa desse processo. Polarização não é também, porque a água não está desempenhando o papel de um polarizador. Difração nós já vimos que não é. Então, a resposta final é refração. Aqui a alternativa que corresponde à refração é a alternativa E. E assim finalizamos a resolução da nossa questão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Peço para que você se inscreva no canal,
deixe aquele like para fortalecer o canal, ative o sininho para acompanhar as próximas publicações. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!